Ok, eu acho que vai funcionar a gravação, tomara que funcione. Aqui está o nosso conteúdo. O professor João Paulo agora vai iniciar aqui a explicação sobre números racionais. E sempre voltando aqui, aceitando quem vai entrar, né? Maria Maiane, beleza? Seja bem-vinda e vamos para a aula. Números racionais. O que são números racionais, pessoal? Ó, os números racionais são os números que podem ser escritos em forma de fração. Isso tem que estar na cabeça de vocês. Ó. Ele pode ser escrito em forma de fração, o conjunto dos números racionais. Esses números podem também ter representação decimal finitas ou decimal infinitas e periódicas. Então, ó, ele tem essas representações aqui, ó, o número racional. Ó, uma observação. Ó. Observe que o conjunto dos números racionais, representado por Q, a letrinha Q representa o conjunto dos números racionais. Contém o conjunto dos números inteiros, por sua vez, contém o conjunto dos números naturais. O que isso significa? Significa que os números naturais e os números inteiros estão dentro do conjunto dos números racionais. Essa imagem tenta representar o conjunto dos números racionais é como se fosse essa elipse maior aqui, ó. Seria parecido com um círculo, tá vendo? Essa cor aqui, sei lá que cor é essa aqui. E tá vendo que o conjunto dos inteiros Z, que é o que está em verde, e o conjunto dos naturais em azul está dentro desse círculo aqui em cor de creme, sei lá que cor que é esse aqui. Então quer dizer que o conjunto dos naturais, dos inteiros, está dentro dos racionais. E essa é a definição, ó, do conjunto dos racionais. Ó. Como que eu leio essa definição? Ó, o conjunto dos racionais, que é o quê? É o conjunto dos números que pode ser escrito na forma A dividido por B. Permitir aqui. A dividido por B, tal que A pertence aos inteiros e B pertence aos inteiros, exceto zero. Quando tem um asterisco em cima do Z, ou em cima de qualquer letra que representa um conjunto, significa que é exceto o zero. Significa que o B nunca pode ser zero. Ou seja, você nunca pode ter, por exemplo, aqui, ó, menos 3 sobre zero. Isso aqui não existe, tá? Não existe. Não existe divisão por zero, tá bom? Esse aqui não é um número, não existe esse número. Exemplo. Olha os exemplos de número racional. O número 2 é um número racional. Mas ele está falando que o número racional é em forma de fração. Por que o 2 é racional? Porque eu posso escrever o 2 como uma fração. Ó. Olha aqui, ó, 2 dividido por 1. 2 dividido por 1 é 2. Por quê? Se eu tenho dois elementos e eu vou dividir com uma única pessoa, só vai ficar para mim. Eu vou continuar com 2. Então, significa que qualquer número dividido por 1 é o próprio número. Aqui, ó, 5 dividido por 1 é 5. Menos 7 dividido por 1, menos 7. Então, eu posso escrever qualquer número natural e qualquer número inteiro em forma de fração. Apenas fazendo o quê? Dividindo por 1. Isso é um exemplo, tá bom? Número decimal, exato. O que é decimal exato, pessoal? Que tem casas decimais finitas após a vírgula. Ele é limitado a uma quantidade de casas decimais. 0,2, 2 dividido por 10, 2 décimos, né? Tem só uma casa decimal após a vírgula. 0,06, 6 centésimos. Ele tem duas casas decimais após a vírgula. 2.173 dividido por 1.000. Ele tem 3 casas decimais após a vírgula. Tá? Então, esse é o exemplo de um número
racional escrito na forma decimal com casas decimais finitas. Ah, professor, e com casas decimais infinitas? Como que eu escrevo um número com casas decimais infinitas? Simplesmente você não escreve, você coloca as reticências aqui, ó, tá vendo? 0,333, tá vendo esses 3 pontinhos aqui de reticência? Significa que aí eu tenho infinitos números 3, infinitos algarismos 3. Se você pegar e dividir 3 por 9, vai dar 0,333333. Quer ver? Vamos até fazer aqui, né, na prática. 3 dividido por 9, ó. Professor, como que eu faço isso? 3 é menor do que 9. Lembra daquela técnica? Você baixa o 3, acrescenta um 0 aqui e acrescenta um 0, na chave, ó, 0, Ah, agora sim, professor. Agora eu tenho 30 dividido por 9. 30 dividido por 9 eu sei fazer. Eu tenho que pegar na tabuada do 9, né, saber quanto vezes 9 dá próximo de 30. Ah, professor, 3 vezes 9, né? Claro, ó. 3 vezes 9 é 27, professor. Vou colocar o 27 aqui, ó. 3 vezes 9 é 27, tá? Agora eu vou só subtrair aqui, ó. Vou fazer aquela subtração básica, 30 que tira 27. Não vou nem fazer passo a passo. Eu sei que vai dar 3 aqui, né? Professor, mas deu 3 de novo, ó. Já dividiu 3 aqui em cima. E agora, o que eu faço? Como você já colocou um 0, e um número após a vírgula, quer dizer que você já pode baixar o quanto de zero você quiser aqui e não precisa acrescentar nada aqui na chave. Então agora eu tenho 30 de novo. Ah, tá moleza. Não sofro de amnésia. Eu sei que é 3 de novo aqui, ó. Porque 3 vezes 9 é 27. Não, 27. Uai, professor, já vi isso aí, hein? Tá se repetindo, hein? 30 que tira 27, vai sobrar 3 de novo. Professor, mas de novo? Vou fazer... Ah, não. Por isso, pessoal, que você não vai fazer essa conta infinitamente, que ela não tem fim. Você coloca o que, ó? Os 3 pontinhos de reticência para dizer que aqui, ó, eu vou ter infinitos 3. E veja que, apesar de na forma decimal ser um número com casas decimais infinitas, eu consigo escrever ele na forma de fração apenas assim, 3 dividido por 9. Então, para você fazer cálculo com esse tipo de número, você fazer cálculo com a fração é muito mais fácil. Depende da situação também. Mas eu acho mais fácil com a fração. Então, esse tipo de número é um número racional. Aí já vem aqui o exercício básico, né? Primeiramente, vocês estão me escutando e estão conseguindo ver o que eu estou fazendo na tela? Diga um oi. 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 Vamos ver quem está com voz que estava dormindo. Jordan não quis nem falar. Pessoal, ó, Eu tô aqui. tá aí, né? Ó, eu tô tentando aqui gesticular, ser animado para ver se vocês não dormem, tá? Porque eu sei que hora dessa, depois do almoço, dá sono, né? Mas tente não dormir, galera. Tente escutar e prestar atenção na aula, tá bom? Vamos voltar aqui pro conteúdo, que agora é atividade. Vou explicar aqui para você, ó. Atividade 1 é moleza. É só saber fazer divisão, o algoritmo da divisão. Você vai fazer o que? Representar essas frações em forma decimal. Então, você só vai ter que dividir aqui, ó. 375 dividido por 200. Qual vai ser o número na forma decimal? Você vai ter que fazer esse processo que eu acabei de fazer aqui, ó. Tá? Faz a divisão e você vai ter o resultado aqui na forma decimal. Pode ser que ele dá um número assim, com casas decimais finitas ou infinitas. Tá? Essa número 1. Aí já vem para as operações com fração. Aí que tá que vocês têm que ter mais atenção ainda.
na operação com fração, galera. E eu não vou ler isso aqui tudo, eu vou resumir, tá? Resumindo, soma de fração tem praticamente duas diferenças na soma de fração. Primeira coisa que você tem que ver, ó, se os denominadores são iguais, primeira coisa, com denominadores iguais ou denominadores diferentes, tá? Então, ó, na soma de fração, isso que você tem que ter a primeira coisa que você bater o olho e olhar e ver. Ó, com denominadores iguais é molezinha, tá? Não tem erro. O que você vai ter que fazer? Veja aqui, ó, um exemplo, ó. 1/5 mais 2/5. Quando você tem frações com o denominador igual, basta você conservar o mesmo denominador e fazer a operação com os numeradores, com os números que estão em cima. Se é 1 mais 2, 1 mais 2 é 3. 3/5. Fechou. Ah, mais moleza do que isso, só sopa de macarrão. Não é mesmo? Olha o outro exemplo aqui, ó. 2/4 e 3/4. Basta você conservar o denominador e fazer a operação aqui em cima dos numeradores. 2 mais 3, 5, tá bom? Aqui o outro exemplo aqui, ó. Aqui você já tem na fração na forma mista, tá? Por que está na forma mista? Ele fez aqui, ó, 4/4. 4 dividido por 4 é 1. Então, é 1 inteiro e 1/4. Isso aqui é na forma mista. Eu, particularmente, não trabalho muito com forma mista. Porque depois, quando você vai ensinar multiplicação, confunde a cabeça dos alunos, tá? Então, não trabalho muito com essa forma mista. Vamos ver agora. Então, ó, é o que eu falei. Muito fácil quando os denominadores são iguais. Ó, aqui é 10. Ó, eu vou permanecer o 10. Vou fazer a operação no numerador. 7 menos 4 vai dar 3 positivo, né? Ó, faz o jogo de sinal. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal que tem maior módulo. Tem maior módulo é o 7. Ele está positivo, conserva o positivo. Por isso, 3 sobre 10. Alguma dúvida? Operação de soma de fração e subtração de fração com denominadores iguais? Nenhuma dúvida, né? Agora que vocês têm que redobrar a atenção, hein? Abre bem o olho e foca com denominadores diferentes. Eu vou até ler o probleminha aqui, ó. Olha bem, ó. A mãe de Maria tinha aproximadamente 7/8 de um queijo. O queijo dela não estava inteiro. Ela tinha 7 pedaços de 8, tá? Ó. Tá vendo que o queijo aqui está partido em 8 pedaços e está faltando um? Quer dizer que tem 7 de 8, tá? E usou aproximadamente 1/6 do queijo. Tá, vamos ver aqui, ó. Eu usou aproximadamente 1/6 do queijo para fazer uma torta. Qual fração do queijo restou? Né? Ó, para encontrar a resposta para esse problema, precisamos subtrair a quantidade de queijo usada da quantidade que a mãe de Maria tinha. Então, ó, tá falando aqui, ó, que ela usou 1/6 do que ela tinha, né?
Tá meio estranha essa frase aqui. Vamos ler de novo. A mãe de Maria tinha aproximadamente 7/8 de um queijo e usou aproximadamente 1/6 do queijo para fazer uma torta. Qual fração do queijo restou? Vamos continuar aqui. Como os denominadores são diferentes, precisamos determinar a fração equivalente a essas que tenha denominadores iguais para prosseguir com a subtração. Ou seja, existe a chamada fração equivalente, tá? Cadê aqui? Professor, eu não sei o que é fração equivalente. Vou explicar agora. Cadê um espaço em branco? Tadadã, vou tentar explicar aqui. O que é uma fração equivalente, professor? Um exemplo, se eu tenho 2/3. Professor, o que é a fração equivalente de 2/3? Simplesmente é quando eu multiplico o numerador e o denominador pelo mesmo valor. Vamos supor que eu vou multiplicar por 2. Eu vou colocar bem pequenininho. É a operação inversa da simplificação, tá? Uma simplificação, você tem uma fração equivalente. Só que em vez de eu... Aqui, ó. Em vez de eu dividir, eu vou multiplicar por 2, ó, pelo mesmo número. E essa fração vai resultar em quem? 2 vezes 2, ó, é 4. Né? 2 vezes 2 é 4. Ó, 2 vezes 3 é 6. Então, eu tenho essa fração aqui, ó. 4/6 é equivalente a 2/3, tá, galera? Então, essas frações aqui, elas são iguais, tá? Se eu pegar 2/3, é igual a 4/6, tá? Ela só está escrita de uma forma diferente. Essas são chamadas frações equivalentes. Então, isso que é a fração equivalente. Aí ele dá o exemplo aqui, ó, a primeira forma de transformar uma fração em fração equivalente, ó, usando um denominador comum que seja múltiplo dos dois denominadores. Por exemplo, podemos usar o denominador 48, obtido multiplicando os denominadores das frações. Os denominadores das frações, ó, se eu multiplicar aqui, ó, 6 vezes 8, 48, tá? Então, ele vai pegar esse denominador comum, 48. Como que eu faço isso? Quando está o 8, eu multiplico por 6, ó. 6 vezes 8, 48. Como eu multipliquei embaixo por 6, eu também tenho que multiplicar em cima. 7 vezes 6, 42. Então, essa fração 42 sobre 48 é equivalente a 7 sobre 8, tá? Mesma coisa eu faço com 1/6. Só que em vez de multiplicar por... Tá muito pequenininho isso aí, eu vou fazer aqui, ó. 1/6. Em vez de eu multiplicar por 6 igual aqui, eu vou multiplicar pelo denominador da outra fração. Ou seja, eu vou multiplicar por 8, ó. Vou multiplicar por 8 aqui e por 8 aqui em cima, tá? Aí eu vou fazer esse resultado, ó. 1 vezes 8, 8. 6 vezes 8, 48. Belezinha, achei essas duas frações aqui, né? Ó. 42 sobre 48 e 8 sobre 48. Agora eu tenho denominadores iguais, ó, aqui, ó. O que eu vou circular aqui de azul é igualzinho, que é chamado de equivalente, né? O que eu estou circulando aqui, ó, em vermelho. Circulando não, né? Tô desenhando em torno. Só substituir pelas frações equivalentes. E agora o que eu faço? Tá vendo que agora aqui embaixo, ó, o denominador das duas frações estão iguais. Então eu já aprendi lá em cima como é que faz com denominadores iguais. Basta eu conservar o denominador e fazer as operações aqui em cima com os numeradores. 42 menos 8, 34.
Então, essa é a fração, ó, resultante, 34, vou desenhar até de outra cor aqui, hein? Resultado é bom ter que cor? Resultado verde, né? Que coisa... Vou botar aqui, ó. 34 sobre 48. Ah, professor, posso simplificar? Pode e deve. Quando você sabe, de cara você olha, ó, os dois são números pares. Então eu consigo simplificar por 2. Ou seja, agora eu posso achar uma outra fração equivalente a essa, só que em vez de multiplicando, dividindo por divisores comuns. Ou seja, por 2. 34 dividido por 2, 17. 48 dividido por 2, 24, tá? Então, ó, aí a fração na forma irredutível é essa daqui, ó, 17 sobre 24. Permitindo o Cauã. Galera, Opa! conseguiu entender? O Cauã não conseguiu porque ele chegou agora. Como é que faz aqui? Tentei chamar o máximo de atenção de vocês, explicar o melhor possível. Mas essa é apenas uma maneira, tá? Existem outras maneiras de resolver. Alguém não entendeu? Eu entrei agora porque deu merda aqui na internet. Oi? A internet é bugada, aí voltou agora. Ah, tá beleza, calma. Tranquilo e favorável. O importante é você tentar mesmo e entrar, conseguir depois, né? Conseguiu, então vai, tenta o quanto antes, na próxima aula também tenta mais cedo. Então, ó, essa é uma das formas, tá? De se encontrar uma operação com fração com denominadores diferentes. Uma segunda maneira aqui, ó, é usando o MMC, tá? Mínimo múltiplo comum. Aqui, ó, MMC, tá? Aqui em cima, o que a gente achou para achar um múltiplo comum? Já pegou direto, ó, aqui, ó. Já multiplicamos direto aqui, ó, 6 com 8, tá? Fizemos aqui uma multiplicação aqui no meio, ó, de 6 com 8. Mas depois sempre, na maioria das vezes, se os números não são primos entre si, a gente tem que simplificar depois no final. Se não quiser simplificar no final, a gente pode calcular o MMC dos números que estão no denominador, tá? No caso, eu listo os múltiplos de 6, listo os múltiplos de 8, né? Aqui, ó, múltiplo de 6, 0, 6, 12, 24, 36, 48, que vai de 12 em 12. Múltiplo de 8, que vai de 8 em 8, tá? Ó, 0, 8, 16, 24. Aí você vai pegar o primeiro número que se repete nas duas listas. No caso, é o 24. Ó. É o primeiro número que se repete. Então, 24 é o mínimo múltiplo comum de 6 e 8. Você vai usar isso para quê? Para que eu uso isso, professor? Para encontrar um denominador comum. O que é um denominador comum? O mesmo denominador para as duas frações. Então, ó, veja bem que 24 é a mesma coisa que 3 vezes 8. Então, quando você tem a fração com o denominador 8, você vai multiplicar aqui, ó, por 3. Já que o denominador é 6, 24, aqui faltou o 18, né? Ó. Tá faltando, tem um 18 aqui no meio, ó, entre 12 e 24. 18 também é múltiplo de 6, né? Depois que vem o 24. 24 é 4 vezes 6. Então, eu vou multiplicar o 6 aqui, ó, por 4. Aí sim, eu tenho essa fração é equivalente a essa, e a fração 1/6 é equivalente a 4 sobre 24. Então, eu vou trocar essa fração aqui por esta, e esta fração 1/6 por esta. Tá? É o que acontece aqui, ó. Em vez de eu fazer esse resultado que eu tenho, ó,
denominadores diferentes, eu vou fazer com denominadores iguais. Ó. Agora, ó, aqui é 24 e aqui é 24. E quando os denominadores são iguais, eu já sei que basta eu conservar o denominador e fazer a operação com os numeradores. O número que está em cima. Ó. 21 menos 4, 17. Então, a fração resultante, 17 sobre 24. E aqui tem mais um monte de exemplos, tá? Desses que estavam aí em cima. E também tem exemplos, ó, com números decimais aqui, ó. Por quê? Porque números decimais também são números racionais, tá? Então, aqui esses exemplos. Ó. Eu acho que é até mais fácil, né? Número decimal, fazer essa operação quando ele tem casas decimais finitas. É bem mais fácil do que com fração. Mas quando é infinitas, aí é melhor fazer com fração. Então, aí tem os exercícios para vocês fazerem. Ó. Eu passei mais um pouco de exercício hoje, que é porque eu sei que vocês são bem empenhados, né? E vão conseguir fazer isso aí, ó. Então, ó, o primeiro exercício, né? Fácil aqui, ó. Vocês vão efetuar essas adições. Eu tenho 3 com fração e uma com número decimal. E aqui do outro lado eu tenho na 25, ó, já tem mais um pouquinho de atenção que você vai ter que utilizar da aula da semana passada, que é sobre expressões numéricas, né? Que já tem fração e expressão junto, ó. Então, aqui você vai ter que usar o que você aprendeu semana passada, que é o quê? O que resolver primeiro em uma expressão? Uma expressão eu resolvo primeiro o que está dentro dos parênteses, né? Ó, eu vou resolver primeiro o que está dentro dos parênteses, depois dos colchetes, aí por último as chaves, né? E o probleminha aqui, né? Ó, envolvendo temperatura, um número decimal, responda, né? Quando a temperatura passa de menos 1,3 graus Celsius para menos 4,1 graus Celsius, qual é a variação? Ou seja, qual é a oscilação de temperatura aí, né? Se é uma oscilação vai ser positiva, negativa, como vai ser? O que acontece? Quanto que oscilou? Né? Qual é o valor da expressão? Ó, x mais y menos z, sabendo-se que x é igual. Tá vendo que o x é um número racional na forma de fração. O y também é um número racional, só que na forma decimal. O z também é um número racional na forma decimal, tá? Aí você escolhe ou transforma os outros dois números em fração, ou transforma esse x, esse valor, em decimal, que fica melhor, que você tem uma única forma de escrita dos números para você resolver a conta, né? Deixa eu ver. Pessoal, também vou ensinar um macetinho, um macetão aqui bem bacana para vocês, tá? Bem bacana assim. Tem gente que gosta de macetes. Eu vou fazer essa primeira, ó. 2/5 menos, né? Vou colocar do jeito que tá lá, né? Ó, mais 2/5 menos mais 1/4. Eita, número grande. Primeiramente, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer a operação para eliminar os parênteses, né? Vamos eliminar esses parênteses aqui, ó. Então, eu vou fazer essa operação. Menos vezes mais, sinais diferentes, multiplicação vai dar menos. Então, essa fração, ó, como aqui está positivo, quando ele é positivo eu nem preciso de colocar o sinal, eu nem vou colocar o sinal. Vai ficar 2/5. Como eu fiz essa operação aqui, ó, menos vezes mais, né? Menos vezes mais é menos. Menos 1 sobre 4.
Como que eu vou resolver então essa fração? Existe a seguinte técnica. Tem gente que gosta de técnica macete, né? Para você resolver uma conta dessa daqui, ó, mais rápido. Mas é um macete que muita gente não entende. Mas eu vou explicar porque tem muita gente que entende e gosta. É fazer o quê? Primeiro você faz a multiplicação entre os denominadores. Ó, aqui embaixo você multiplica. Ó, 4 vezes 5. 4 vezes 5 é 20, né? Vou fazer maior aqui. 4 vezes 5 é 20. Aí agora, para saber o que você escreve aqui em cima, você faz a seguinte operação. Você multiplica cruzado aqui, ó, 2 vezes 4. Você faz uma multiplicação aqui em 2 vezes 4. Aqui você uma multiplicação, 2 vezes 4. 2 vezes 4, 8. Você coloca o 8 aqui. E agora você faz uma outra multiplicação aqui cruzado, ó. 5 vezes menos 1. 5 vezes menos 1 é menos 1. Ou menos 5. 5 vezes 1 é menos 5. E agora você vai fazer essa operação aqui em cima. Ó. Vai reescrever o denominador 20. Então, você vai escrever aqui agora. Ó, vou fazer a operação. 8 menos 5. 8 menos 5 é 3, né? Eu conservo o sinal, tem maior módulo. Ou seja, o 8 é positivo, o resultado vai ser positivo. Então, ó, o final da minha expressão deu aqui, ó, 3 sobre 20, né? 3 sobre 20. Nossa, que rápido, professor. É rápido, é uma técnica. Só que a matemática por trás dela não foi exposta aqui. Por quê? Porque eu teria que transformar no método que foi ensinado, matematicamente, transformar cada fração em fração equivalente, né? Por exemplo, essa fração aqui, ó, 2/5, a fração equivalente dela, eu teria que multiplicar por 4 embaixo e 4 em cima. Ou seja, seria 8 sobre 20. 8 sobre 20, né? Essa fração de cima equivale a essa de baixo aqui, ó. Tá? Aí eu teria que subtrair, vou fazer uma equivalente a essa daqui, ó. Essa fração de cima vai ser equivalente a uma fração multiplicando por 5 embaixo e por 5 em cima. Eu vou ter, ó, 5 vezes menos 1, que ia dar menos 5. Opa, já tem um sinal de menos aqui, galera. 2 sinal não, né? Só 1. Menos 5 sobre 4 vezes 5, 20. Olha só, galera. A técnica de cima, ela só encurta esse procedimento aqui, ó. Tá? Agora sim, ó, eu tenho frações com denominadores iguais. Se é com denominador igual, eu vou manter apenas um denominador. E vou fazer a operação aqui em cima, ó. 8 menos 5, 3. Cheguei no mesmo resultado, ó, usando um macete e usando transformando aqui em frações equivalentes. E agora, quem não entendeu? Quem ficou com alguma dúvida? Quem dormiu? Vou até parar de gravar, porque vai que alguém acorda e fala eu.